Nosso trabalho terá como tema o mercado da bola. Ao longo da apresentação, serão feitas diversas relações com a matéria dada de teoria das organizações, ou seja, tentaremos ao máximo relacionar o mercado e o meio futebolístico, dessa forma, a mercantilização do esporte com o mercado financeiro. A escolha do assunto tem por justificativa a facilidade que temos com o mesmo, e também espera-se despertar o interesse de possíveis espectadores. Vamos primeiramente falar da visão dos jogadores em relação aos clubes em que eles atuam. Vale deixar bem claro que todo jogador quer ser visto como um funcionário dentro do seu clube, como é de fato em qualquer empresa, que possui seus funcionários e deve direitos a eles. Ou seja, os jogadores também têm direitos, eles trabalham, eles ganham um salário e eles também querem ter a chance de ter outras ofertas de clubes maiores, de forma a se desenvolver profissionalmente. Ou seja, ao falar que um jogador veste a camisa de um clube, nada mais é vestir a camisa de uma empresa. Ele trabalha ali e pode mudar a qualquer momento como forma de alavancar sua carreira. Houve uma mudança muito grande na perspectiva dos jogadores ao longo do tempo. É claro que antes todo jogador era criado nas categorias de base do clube, treinava, passava por seleções, peneiras até chegar no clube principal, mas esse processo se perdeu muito ao longo do tempo. Hoje em dia, vemos que todo jogador quer ter seu futuro gerenciado por terceiros, por outras pessoas, denominados empresários ou agentes. Esses agentes, eles praticamente mandam em toda a carreira do jogador, em todo o período que ele trabalhar no meio futebolístico, podendo levar eles a clubes maiores e com contratos milionários. Esse processo ficou mais fácil ainda com o advento da Lei Pelé. A Lei Pelé, de certa forma, ela eliminou o passe dentro do esporte nacional. O passe seria um valor restituído ao clube que forma um jogador. Sem ter esse passe, basicamente, o futuro de jogadores na mão dos empresários seria mais fácil ainda de ser manipulado em prol de grandes clubes, de clubes com maiores visões. Ou seja, essa lei, basicamente, ela é favorável a clubes com já grande nome na mídia, grande nome no mercado da bola. Como funciona em diversos tipos de empresa. Empresas maiores têm sempre mais chance de se manter acima no mercado em relação a empresas menores. Mas quem são esses agentes? Esses empresários do meio futebolístico? Nada mais são que pessoas que detêm muito poder no esporte. Ou seja, eles movimentam grandes quantias de dinheiro, principalmente se forem agentes e gerirem carreira de jogadores conhecidos, como é o caso de Fagner Ribeiro, que é o agente de futebol do Neymar, e também de outros jogadores que já passaram pela seleção, como Robinho e Lucas. Quando esses jogadores são transferidos a grandes clubes, geralmente essa transferência envolve um valor muito alto, e eles detêm uma parcela dessa transferência. Dessa forma, até são vistos pelos torcedores como sanguessugas, porque eles não se importam muito com o clube e com os torcedores desse clube. Eles querem apenas buscar meios que seu atleta se transfira para outros clubes, dessa forma vai gerar um valor nessa transferência e ele vai deter uma porcentagem desse valor. É o trabalho dele, gerir essa carreira. Mas, por serem pessoas físicas, muitas delas estão envolvidas até com certos escândalos, como é o caso do agente de futebol do jogador Luciano, atleta do Corinthians. O nome dele é Ângelo Marcos e ele foi preso já suspeito de comandar uma quadrilha de tráfico que atuava no Porto de Santos. Isso aí é o caso que a gente pode ver também em empresas do mercado todo, não só de futebol, porque várias vezes a gente vê notícias de CEOs e membros ativos e conhecidos de empresas grandes que se envolveram com algum escândalo político, com crimes ou escândalos financeiros. Mas vamos também conversar um pouco como funciona a perspectiva dos clubes em relação aos jogadores, a visão contrária. Para o clube, um jogador, mesmo ele sendo funcionário, ele também não deixa de ser um bem ou um produto dentro desse clube. Que o clube, como a gente está tratando aqui, é uma empresa também. Então, se ela possui um jogador, esse jogador pode ser negociado. Um clube ele pode vender seu jogador buscando ter retornos favoráveis à sua balança com isso. Com isso, pode-se dizer que há um funcionamento similar ao mercado de ações.
Como dito, um clube quer negociar seu jogador, então ele busca comprar direitos desses jogadores. E eles disputam esses direitos muitas vezes com aqueles agentes e também com pessoas jurídicas. Podemos facilmente relacionar isso com o exemplo do livro que foi lido, Destronando o Rei. A gente sabe que toda a trama do livro envolve a venda da Anheuser-Busch e quando foi feita a proposta dessa venda, a Anheuser-Busch, que detinha quase metade dos direitos da cervejaria Modelo, tentou, por um curto período de tempo, comprar o resto das ações dessa empresa. Um clube pode também fazer isso. Ele vê no jogador ali um certo potencial e tenta comprar direitos para quando esse jogador for vendido, ele ter também um retorno maior para ele lucrar com essa transferência. Então, os clubes muitas vezes investem nos jogadores, como ações mesmo. Fica a dúvida então se na nossa situação atual os clubes eles buscam títulos e glórias por meio de forma saudável, por meio apenas do esporte para trazer lazer para as pessoas, ou se tudo isso é deixado de lado, apenas fundamentando uma busca excessiva pelo capital, ou seja, buscando vitórias apenas para ter uma posição maior e assim ter um maior lucro, buscar jogadores não só para se desenvolver e ter jogadores melhores que possibilitam vitórias, mas também ter jogadores que no futuro possam te trazer maior renda. Já no panorama dos clubes, a gente consegue observar que a partir do século XX há uma grande diferença, porque no início do século XX, os clubes são formados com o intuito de trazer paixão para os torcedores. Hoje, o clube não busca mais a paixão só pelo torcedor, mas sim um retorno financeiro. Isso é evidenciado a partir do momento em que o jogador é tratado como uma ação, porque o clube contrata esse jogador quando ele está em baixa, põe ele para jogar e faz com que ele valorize, e imediatamente depois vende o jogador, buscando um lucro. Algo semelhante a isso são o que as empresas de private equity fazem. Elas compram uma empresa, melhoram os lucros dela e vendem por um preço muito maior do que foi comprado, tendo assim o seu lucro. A mudança desse pensamento acontece na década de 70 e principalmente pela profissionalização do esporte. Quando ocorre essa mudança, os gestores dos clubes são profissionais de várias áreas que amam o futebol e gostam dos seus clubes, têm paixão por aquilo. E esse modo de gestão traz alguns problemas, porque ele não tem o maior retorno financeiro possível, não agradando a todos os torcedores, porque o clube passava por problemas financeiros. Então, é preciso que tenha uma mudança na gestão. E essa mudança da gestão vem com a entrada de novos atores como presidente. No caso, são administradores, banqueiros, engenheiros e outros profissionais gabaritados para esse tipo de ação. Aqui a gente consegue observar um organograma do Esporte Clube Internacional em que mostra que o presidente está acima de todos os outros cargos, como um CEO na empresa. Os seus vice-presidentes do presidente, no caso do clube, são responsáveis pelo departamento de futebol, esportes amadores, finanças e outros, que na empresa seria o cargo dos diretores. Ou seja, da mesma forma que a empresa é organizada, o clube passa a se organizar, constatando que eles, entre aspas, importaram essa estrutura organizacional para dentro dos seus clubes, tornando uma gestão muito mais gerencial e muito mais voltada para o lucro. Um caso disso é no São Paulo, que na década de 30, vários presidentes e membros do conselho diretor eram pessoas apaixonadas por futebol. Um desses casos era Piragibe Nogueira, que era médico de formação, e ele foi trabalhar no clube no departamento médico para recuperação de jogadores. E a partir de então ele tem participação no conselho deliberativo. O destaque pelo seu trabalho como médico e no conselho deliberativo a faz com que ele acaba sendo eleito como presidente em 1938. Outro exemplo também é que no mesmo clube, no São Paulo, Paulo Machado de Carvalho era um renomado radialista e apaixonado por futebol. Ele foi indicado para o cargo de presidente no ano de 1946
porque ele tinha muita influência no mundo esportivo. E uma das maiores contratações que o clube fez foi dele a grande influência. Assim, ele ganhou destaque no departamento de futebol e antes de ser eleito presidente, ele ocupou um cargo de secretário-geral da diretoria. Ou seja, a gente consegue evidenciar que todos os cargos importantes que têm funções administrativas no clube eram formados por pessoas que tinham paixão pelo futebol ou que tinham grande influência dentro do clube, tornando então uma gestão não tão eficiente. Com o passar dos anos, principalmente depois da década de 70, quando há uma mudança, os clubes passam a buscar uma profissionalização desses cargos da administração. E no ano de 2000, o São Paulo faz uma ruptura com o que havia, com uma mudança muito drástica. Eles contratam para presidente o ex-banqueiro e vice-presidente do Bradesco, Paulo Amaral Vasconcelos. Ao assumir, ele muda todo o panorama financeiro do São Paulo, tentando reestruturar o clube e tentando fazer com que as dívidas que o clube havia contraído durante muitos anos fossem pagas. E isso fez com que o time melhorasse e tivesse os resultados muito superiores aos dos outros adversários, sendo de exemplo para todos os clubes do Brasil. E isso fez com que a gestão profissional tomasse conta da cena do futebol moderno, mudando toda a orientação de paixão por futebol para resultados em lucros. Isso também aconteceu posteriormente no Palmeiras, Corinthians, Grêmio Internacional, Atlético Mineiro e outros clubes do Brasil. Por isso que hoje nós temos um futebol que busca o retorno financeiro e não vencer campeonatos. Sendo assim, podemos observar que esse modelo de gestão foi inspirado nas empresas, que no passado também passaram por esses mesmos acontecimentos. Ou seja, os donos das empresas já não tinham mais capacidade para gerir o negócio de forma eficiente, tendo que contratar gerentes. E essa contratação foi sendo cada vez maior, até que chegou o ponto que houve a revolução dos gerentes, que eles trabalhavam mais do que o próprio dono. E isso a gente observa no futebol. O presidente, que era apaixonado, foi substituído por pessoas que tinham capacidade administrativa. E esse reflexo no São Paulo foi tão importante que, a partir dessa mudança administrativa e estratégica, trouxe para o clube tanto retorno financeiro que ele passou a investir muito mais em futebol e ganhar muitos títulos, o que foi uma inspiração para os outros clubes, que não tinham como competir com os times, porque não tinham capacidade financeira para contratar jogador de qualidade, para melhorar a infraestrutura do time. A partir do momento em que a gestão voltada para o retorno financeiro é implantada, o time consegue fazer melhorias nesses setores, ganhando muito e principalmente campeonatos. Fazendo uma comparação no panorama geral dos clubes brasileiros e clubes europeus, a gente pode observar que no Brasil essa palavra ainda é muito respeitada em seu sentido literal, o que implica propriamente na manutenção de uma instituição sem fins lucrativos. Beleza, e aí? Mas o que isso quer dizer na prática? Bem, isso quer dizer que eventuais superávites de caixa total, caso houvessem, implicaria em dinheiro total disponível para que novos investimentos fossem feitos nesses clubes. A maioria desses investimentos teria alta possibilidade de acontecer no departamento de futebol, por justamente ser o mais visado dessas instituições. Diferentemente de como funciona os clubes europeus de capital fechado, que a gente tem como exemplo os dois gigantes que atualmente disputam todos os títulos na Europa, que é o Paris Saint-Germain da França e o Manchester City da Inglaterra. Eles são duas potências, né, como eu disse, duas potências no futebol mundial e são um clube de capital fechado, possuem um proprietário majoritário. E nesses clubes, um eventual superávit seria repassado para o proprietário e ele seria o responsável por dar a melhor destinação que ele julgasse ser a correta. Ele poderia pegar essa grana e reinvestir no clube ou aplicar em algum outro segmento que ele julgue que seja mais rentável para
para a geração de lucros. Os proprietários desses grandes clubes, na maioria das vezes, são os sheiks árabes completamente endinheirados e que conscientemente não se arriscam na administração prática dos clubes, por falta de conhecimento técnico, obviamente, deixando essa função para as pessoas que eles julgam serem academicamente capacitadas. Analogamente ao que ocorreu durante o processo de compra da AB pela Embev, retratado no livro Destronando o Rei, que foi abordado durante a disciplina, onde os executivos da antiga gestão da empresa norte-americana foram demitidos e os novos que entraram em seus lugares foram orientados a reduzir custos e, assim, consequentemente, gerar maiores lucros para os proprietários. Também é válido ressaltar que no Brasil, praticamente todos os clubes não conseguem apresentar um fluxo de caixa total positivo, ou seja, não tem aquele superávit que a gente já havia falado, então eles não possuem novas fontes de renda anuais para novos investimentos. Isso faz com que o ranking dos clubes monetariamente mais bem listados do Brasil sejam colocados de acordo com a sua dívida. Além disso, eu acho que é válido a gente ressaltar que atualmente, no cenário brasileiro, nenhum dos grandes clubes que disputam a Série A do Campeonato Nacional tem um fluxo de caixa positivo. Ou seja, eles não possuem aquele superávit que a gente havia dito, o que não dá margem para novos investimentos a serem realizados. O que faz com que a lista de clubes de melhor caixa no país seja feita de acordo com as dívidas possuídas por cada um. Ou seja, quanto maior a dívida apresentada, menor será o posicionamento do clube nesse ranking a nível nacional. Bom, falando um pouco agora sobre a entidade máxima do futebol mundial. Todo mundo já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida alguém falar o nome FIFA. Mas o que é a FIFA? A FIFA é uma entidade do futebol, entidade máxima que gere o futebol a nível mundial e que pode ser enxergada como uma entidade que trata de assuntos pertinentes ao esporte e de interesse comum a todas as confederações continentais ao redor do globo. Como por exemplo, a CONCACAF, que é da América Central e América do Norte, a CONMEBOL, que é a América do Sul, a UEFA, que é da Europa, né? E aí tem as outras confederações continentais, como a Asiática e a da Oceania. Obviamente, todas as decisões tomadas pela entidade nem sempre agradam aos interesses de todos, o que pode ser explicado pelas divergências de interesses econômicos e ideais dos stakeholders do mundo da bola. Em uma analogia básica que a gente pode fazer com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, as federações estaduais que comporiam a CBF seriam para a FIFA as confederações continentais, como a gente já mencionou, a CONMEBOL, a CONCACAF e a UEFA, são alguns exemplos. O que para a CBF seriam as federações paulistas, gaúcha, carioca, pernambucana, seriam todas associações filiadas a uma entidade máxima, no caso a CBF, ou no caso a nível mundial, a FIFA. Se já a nível nacional a gente sabe que existem divergências no núcleo de confederação e federação, seria muito estranho se tais conflitos não fossem observados em escalas maiores e a nível mundial na FIFA. Esses conflitos ocorrem pois as divergências políticas e de interesses econômicos de cada um dos órgãos filiados à FIFA propiciam. Imagine, deve ser realmente muito complicado gerenciar culturas organizacionais tão distintas como a da Confederação Asiática, por exemplo, e a da Confederação Sul-Americana, tanto por questão cultural quanto por questão organizacional mesmo. Essas culturas muitas vezes são levadas à FIFA por pessoas que compõem a comissão representativa de uma determinada confederação, de maneira não deliberadamente intencional, algumas vezes, através de votos e manifestos em apoio a ideias que se alinhem mais ao do votante, a da pessoa enquanto indivíduo mesmo.
esses pensamentos que ele tem enquanto indivíduo vão estar sempre estreitamente ligados à da confederação a qual ele representa, porque é onde ele está inserido, e isso faz com que ele pense mais sob a ótica da confederação como um todo. Porém, muitas outras vezes essas opiniões são levadas de maneira intencional para a confederação, para que eles justamente tentem influenciar na decisão coletiva em prol do benefício próprio, entre muitas aspas, sua confederação. O que é completamente antiético, né? Como a gente pode imaginar, você fazer as coisas coletivamente pensando só no seu próprio benefício. Bom, como os interesses das instituições normalmente eles são distintos e existe um choque de interesses e ideais, teoricamente a tomada de decisões ela é feita por meio de votação entre os representantes. E por isso a FIFA ela vem sendo investigada por escândalos envolvendo corrupção. O caso mais recente é a candidatura e escolha do Catar como sede da Copa de 2022. Por ser um país muito quente, de pouca representação no cenário futebolístico, alguns representantes das confederações continentais e das nacionais, eles desconfiaram da escolha consequente da votação. Assim, existe uma grande possibilidade de que o caso de propina seja aprovado legalmente nas investigações que se desenrolam até hoje. Outro fato que confirma a mercantilização do futebol é a escolha do treinador selecionado para comandar a seleção. Esse tema ele foi muito discutido nas últimas semanas com a troca do treinador, já que essa escolha, em primeiro momento, ela foi feita visando garantir os interesses financeiros e estratégicos com um treinador que concordasse com os assuntos extra-futebolísticos da CBF, servindo apenas como uma espécie de boneco de marionete, ao invés de executar suas funções voltadas com o objetivo do esporte e o interesse nacional de conquistas. Também se deve ressaltar que esses interesses estratégicos estão sendo garantidos até mesmo na convocação dos jogadores, que por se comportarem como ações, eles são valorizados ao serem selecionados como um dos melhores jogadores em atividade. E por isso, os acionistas que investem nesse atleta, eles tendem a ganhar dinheiro. Assim, a convocação dos jogadores passa a ter uma relevância comercial muito maior do que a relevância esportiva. E isso acontece não só na seleção. Nos clubes, os jogadores com empresários mais influentes, eles tendem a ser mais escalados, mesmo que existam jogadores melhores que ele. E por isso eles passam a ser mais valorizados. Depois de todos os aspectos apresentados, pode-se concluir que o mercado da bola apresenta uma estrutura administrativa semelhante às empresas do mercado financeiro. Ou seja, eles possuem administração voltada para o retorno financeiro, profissionalização de cargos administrativos e busca por aumento de valor de mercado. Além disso, também observa-se que existe um choque de cultura entre as organizações e até mesmo entre o clube e o jogador, formando assim um sistema de gestão equiparável ao de empresas modernas.